Olá, estamos de volta para mais uma aula e vamos, como sempre, relembrar um pouquinho daquilo que foi visto. Como na aula passada o assunto foi um pouquinho mais assim trabalhado, eu gostaria de usar os slides da aula passada para a gente poder fazer uma pequena revisão, ok? Então vamos lá. Eu comecei falando para vocês a ideia de informação, que informação codificada é sempre proveniente de uma fonte inteligente. Nós sabemos disso. Processos naturais e leis da natureza não fazem isso. Tanto é que o Instituto SET, que busca por inteligência fora do planeta Terra, ele utiliza uma metodologia para saber se a informação vinda lá de fora teria vindo de uma fonte inteligente. Eu citei que eles usam uma quantidade muito grande de antenas aí voltadas lá para o espaço para ver se algum sinal vindo de lá teria a forma de sinal de inteligência. E eu mostrei para vocês a diferença. Então, por exemplo, quando o sinal é produzido por acaso, é um sinal aleatório, randômico. Ele é apenas um ruído, como o ruído sonoro de um rádio. Se ele é bem assim regular, previsível, ele é resultado de processos naturais. No caso, eu citei o exemplo do eletrocardiograma. O que nós estamos procurando lá fora, vindo lá de fora, seria algo mais ou menos assim, algo que mostra planejamento e intencionalidade. Olha esse gráfico da parte de baixo, onde aparece design inteligente e informação. Eu só gravei isso aí. Eu peguei um programa normal de áudio, gravei, e essa é a formação das ondas da minha voz sendo gravadas ali. Lembra que eu mencionei para vocês também que é necessário a gente ter uma metodologia para descobrir isso? E a gente tem. Por exemplo, os detetives sabem se a morte de uma pessoa foi um assassinato ou se teria sido por caso uma morte natural, tá? Os arqueólogos também, eles sabem olhar para uma rocha e perceber que as marcas naquela rocha, se elas teriam sido produzidas por uma ferramenta, no caso seria design, ou se seria apenas resultados de desgaste pela erosão, agentes atmosféricos, ar, chuva, vento, etc, coisa e tal. As próprias companhias de seguro também. Lembra que eu mencionei que elas têm uma metodologia para saber se algo foi premeditado ou se foi apenas um acidente? Pois é, sabia a diferença entre design e aleatório. E eu falei até mesmo a respeito da própria internet, que nós temos toda essa metodologia hoje para ir atrás e saber como que essas coisas estão, o que aquilo, se aquilo que está vindo para a gente, aquele coisinha anexado, se aquilo lá não seria um vírus e coisas desse jeito, se sinais mandados na internet não seriam assim sinais com o propósito de destruir alguma coisa ou danificar alguma coisa. Ou seja, nós temos todo um mecanismo hoje que nos ajuda a saber a respeito de informação codificada. Pois bem, eu queria avançar um pouco mais nessa ideia, porque tem bastante coisa para a gente trabalhar, tá? Eu estou apenas abrindo algumas portas. Muito daquilo que nós conhecemos de informação hoje, inclusive existem cursos universitários voltados especificamente para isso, vem lá da década de 40, década de 50, principalmente com o Dr. Shannon. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a respeito dessa ideia de informação, como mandar sinal e como receber sinal. Era o comecinho da era digital. Então, como que nós mandamos sinais? Por exemplo, imagina a quantidade de gente ligando o celular e como é que o sinal vai direto para o teu celular. Ou se você liga para uma pessoa, como é que o sinal saindo do teu celular vai diretamente para aquela pessoa? Percebe? Tem que haver um mecanismo para isso acontecer. E esse mecanismo é simplesmente fascinante. Então começou lá na década de 40, na década de 50, onde foi possível desenvolver metodologias para que sinais enviados pudessem chegar exatamente no lugar e ser recebidos e compreendidos. Ali começou então o que ficou conhecido como teoria da informação, que é o que é utilizado até hoje nos nossos computadores, nossos celulares, qualquer sistema de comunicação, até a sua televisão, literalmente, televisão digital, trabalha com isso. Então vamos ver um pouquinho a respeito dessa questão. Para detectarmos informação, existem três áreas, três aspectos específicos que são três requisitos, deixa eu colocar dessa forma, três requisitos básicos.
Primeiro, para detectar informação cientificamente, há necessidade de uma quantidade de símbolos, ou seja, letras, números, qualquer coisa que a gente possa ter como base. Segundo, a sequência dos símbolos deve ser irregular. Se ela for regular, não é informação. Tem que ser irregular. Dá uma olhadinha, por exemplo, no texto aí. Vê se aparecem 4 letras seguidas exatamente iguais. Não, não aparece. E terceira, os símbolos devem ser escritos numa ordem reconhecível. Ou seja, esses são 3 conceitos básicos, ou seja, 3 pré-requisitos necessários para que informação, veja bem, para que informação possa ser detectada. Então, eu queria avançar um pouco mais e dar um exemplo para vocês. E o exemplo que eu vou citar, eu vou pegar praticamente a ideia lá do Instituto SET, que muita coisa que eles trabalham, eles usam, um pouco também do Dr. Shannon e outros, para a gente entender esse aspecto de informação. Então, como que a gente pode detectar informação? Ou seja, como é que a gente bate o martelo em cima disso? Então, vejamos. Para a gente poder ver essa parte de informação, ou seja, toda informação, ela possui 5 níveis: a estatística, a sintaxe, a semântica, a pragmática e a apobética. É por meio dessas 5 áreas específicas que esses 5 níveis específicos, que a gente consegue determinar se informação realmente teria vindo de uma fonte inteligente ou não. É muito legal a gente poder pensar nisso daí, porque isso aqui é parte prática. Cada uma dessas áreas aí tem uma certa quantidade de matemática por trás para a gente poder entender. Tá? Por exemplo, quando você pega um computador, o computador ele trabalha apenas com zeros e uns, tá? Número 0 e o número 1. E ele nada mais é do que um monte de chavinhas liga e desliga. Então, quando a chavinha está desligada, literalmente equivale ao 0. Quando a chavinha está ligada, equivale ao 1. Então, no computador, literalmente, a gente tem uma quantidade de chavinhas ligadas e desligadas. Por exemplo, se nós quiséssemos escrever o número 0, tá? Você pega 2 chavinhas, você desliga as duas. Desligando as duas, você tem 0 e 0. Mas e agora para fazer o número 1? Bom, para fazer o número 1, você liga uma chavinha e desliga a outra. Esse é o número 1. E para fazer o número 2, agora você desliga essa chavinha e liga a outra. 1 e o 0. Agora você faz o quê? Para escrever o número 3. Agora você liga as duas chavinhas. 1, 1. Olha só que legal. O número 0, 0, 0. Tá? O número 1, 0, 1. Ou desligado, ligado. Número 2, ligado, desligado. Número 3, ligado, ligado. Para fazer o número 4, agora você precisa de 3 chavinhas. Então você liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira. Número 5, liga a primeira, desliga a segunda, liga a terceira. Número 6, liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira. Número 7, liga a primeira, liga a segunda, liga a terceira. E o número 8, você precisa agora de 4 chavinhas. Aí você coloca, liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, desliga a quarta. Número 9, liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, liga a quarta e assim por diante. Ou seja, sequências de zeros, números zeros e números 1 mostram, às vezes, comandos dentro do computador. É dessa forma que as imagens são guardadas. E é dessa forma que você está recebendo também esse curso. Não é interessante? Só um montão de 0 e 1. Rapaz, um monte deles. Agora, para a gente pegar esses 5 níveis, e eu gostaria de explicar um pouquinho melhor isso daí, eu vou usar um exemplo, aqui estão os 5 níveis de novo. Eu gostaria de usar a pedra de Rosetta, tá? Como uma ilustração de como trabalhar essas 5 áreas. Estou tendo que beber bastante água porque, rapaz, o que não falta aqui é a garganta seca. Então vamos lá. Deixa eu começar com a primeira área, que é a área que nós chamamos da estatística. Na estatística, praticamente, nós temos algo que é o seguinte. Esse é o primeiro nível, tá? A estatística, ela estuda o sinal transmitido. Ela não estuda o conteúdo. Ela só estuda a quantidade e frequência dos símbolos. Pegando a pedra de Rosetta que você está vendo aí do lado, um pedaço dela, a parte de cima dela são 14 linhas em hieróglifos, que é a maneira dos antigos egípcios escreverem. Eles tinham essa estrutura, era a linguagem deles.
Logo depois você tem 32 linhas em demótico, que é literalmente a parte cursiva, a escrita cursiva egípcia. Tá? E lá embaixo você tem 54 linhas que são em grego. E é bem interessante, né? Porque grego era uma língua assim que muitas pessoas conheciam. Ou seja, se nós pegarmos esse sistema todo aí, você vai perceber que nós temos cerca de 1.419 símbolos hieroglíficos, são 116 diferentes. Imagina um vocabulário, um alfabeto, desculpe, com 116 letras. Isso era o que os egípcios usavam. Okay? E nós temos aí também 468 palavras gregas. Percebe? Isso daí então é a primeira parte. Assim, quando nós tratamos de uma forma específica, o primeiro nível é a estatística, ou seja, quais símbolos, quantos, qual a frequência com que eles aparecem, coisas desse jeito. Nós não temos a menor ideia do conteúdo, se é uma mensagem ou não, nós só estamos vendo os símbolos. Então, quando você olha a parte específica da estatística, estatística diz apenas quantidades. Avaliamos quantidade de símbolos, frequência deles e assim por diante. Agora nós temos que partir para o segundo passo. O segundo nível, está relacionado com a sintaxe, ou seja, quais são as regras que esses símbolos aparecem. Em outras palavras, a sintaxe ela estuda o código utilizado. Quais combinações são permitidas entre os símbolos? A ordem, a sequência desses símbolos. Ou seja, se a gente pegar a pedra de Roseta, uma coisa que foi muito interessante quando começaram a trabalhar em cima dela foi... Desculpe-me, botão errado aqui. Vamos lá. Agora sim. Misericórdia, a coisa está meio complicada aqui. Deixa eu voltar no nível 2. Aí, sintaxe. Agora sim, desculpe-me. Uma coisa que foi muito interessante que... Rapaz, meu computador está ficando maluco aqui. Eu estou até pedindo para ele ir para frente, ele está indo para trás. Vamos para frente aí, meu chapa. Pula, pula e pula de novo. Aí. Vamos ver se ele fica agora quietinho no lugar onde ele deveria ficar. Pois bem, foram feitas comparações e foi descoberto que esses hieróglifos, eles não eram apenas símbolos ornamentais, mas eram palavras formando frases e tudo mais. E essa foi uma descoberta fascinante, porque os arqueólogos tinham a impressão de que esses símbolos todos, esses negócios nas paredes das pirâmides, das tumbas mortuárias e coisas assim, que aquilo não era simplesmente assim desenho, não era um aspecto decorativo da coisa. Não era. Era algo um pouquinho mais avançado. E eles achavam que era realmente uma linguagem, era a maneira de comunicar ideias. E aquilo que a gente estava vendo ali eram palavras, eram sentenças, eram frases. Mas não havia como fazer isso. Tá? Então, nessa parte, quando começaram a estudar a parte dos hieróglifos e o demótico, observou-se que haviam certas regras. Os símbolos não apareciam aleatoriamente. Não era assim. Parece que haviam certas condições. Quando tem esse símbolo, esse outro está junto. Quando não tem esse símbolo, aquele lá não aparece também. Percebe? Essa foi mais ou menos a ideia por trás. Daí a gente chega no nosso terceiro nível. Vamos ver se a coisa fica estática aqui agora. Sim, terceiro nível, que a gente chama de semântica. Na semântica, o que acontece é que são estudadas as ideias comunicadas. Ou seja, a mensagem. O significado de uma sequência de símbolos. Essa é uma parte muito interessante, eu já volto para falar nisso daqui a pouquinho, porque na semântica é muito legal a gente ver o que são ideias. Eu uso um exemplo, talvez você já tenha até ouvido, mas eu gostaria de trazer de novo aqui. Eu pergunto para as pessoas o seguinte: você gosta de manga? E geralmente as pessoas falam, eu amo. Daí eu pergunto, você gosta de manga curta ou manga comprida? E a pessoa fala, pensei que você estava falando de fruta. Percebe? Na parte da semântica, nós estamos tratando especificamente das ideias que são comunicadas. O que a gente está passando? Ou seja, esses símbolos. No caso, eu usei a minha voz produzindo sons, que no fundo são símbolos, para que as pessoas, ou você e pessoas entendessem. Quando eu perguntei, você gosta de manga? E a pessoa fala, claro, eu amo, adoro manga. E daí eu pergunto se ela gosta de manga curta ou manga comprida. De repente ela fala, peraí, não era isso que eu estava pensando.
Percebe? Essa é a parte da semântica, o significado dos símbolos. O que foi dito? Como foi dito? Voltando lá de novo, para a gente entender, Champollion, que foi praticamente... Rapaz, a coisa está meio complicada aqui. Vamos lá. Jean-François Champollion, ele foi quem decifrou a pedra de Rosetta, e ele literalmente descobriu que o que estava sendo dito ali nada mais era do que uma homenagem feita ao rei Ptolomeu pelos sacerdotes de Mênfis. Como que ele conseguiu descobrir isso? É porque ele sabia grego. E ele leu a parte de baixo e ele falou assim, provavelmente as outras duas de cima são a mesma coisa escrita numa grafia diferente. E ele estava totalmente correto, porque era exatamente isso. Ou seja, ele conseguiu olhar e ver de uma forma espetacular, sem sombra de dúvida, que era possível literalmente fazer decifrar aqueles símbolos que ninguém conseguia. E dali para frente ficou fácil, nós conseguimos entender a escrita dos egípcios, a linguagem deles e como eles colocavam ideias em símbolos. Mais um símbolo, mais um para a gente ir aí para frente. Então, nível 3. Nível 4 agora nós vamos tratar especificamente da pragmática. A pragmática é um outro nível que ele trata literalmente da ação esperada, ou seja, a aplicação prática, o que essa sequência de símbolos requer. Ou seja, quando a gente estuda a Pedra de Roseta, você vai perceber que os sacerdotes de Mênfis queriam que os povos soubessem da homenagem prestada ao rei Ptolomeu, à rainha Berenice e também a Cleópatra. Foi por isso que eles colocaram em 3 formatos diferentes. É a mesma mensagem em 3 grafias diferentes. Então essa parte da pragmática é muito importante porque ela nos diz literalmente o propósito. Por que essa mensagem? Qual o alvo com isso daqui? E tem mais um, que é o 5º nível na parte da informação, que é a que nós chamamos de apobética. A apobética, ela estuda o propósito a ser atingido, ou seja, a finalidade, a razão da mensagem existir. No caso da Pedra de Roseta, o propósito a ser atingido é que ela se tornasse um registro histórico dessa homenagem dos sacerdotes de Mênfis ao rei Ptolomeu, à rainha Berenice e também à Cleópatra. Rapaz, não é que realmente eles conseguiram fazer isso? Olha só, nós estamos no ano 2020. Isso aí vem lá do praticamente quase que 2 séculos antes de Cristo. Ou seja, a mensagem chegou até a gente. Percebe? Então, quando nós trabalhamos nessas 5 áreas, a gente consegue determinar se a informação teria vindo de uma fonte inteligente ou não. São praticamente essas áreas que o Instituto SET e outros grupos têm utilizado. Então, nós sabemos agora como que a coisa funciona. Para a gente encerrar, deixa eu colocar num sisteminha bem interessante, que é o genoma humano. Quando nós olhamos o genoma, ele nada mais é do que um grupo de letrinhas, tá? Ou seja, 4 letras específicas, adenina, timina, citosina e guanina, que aparecem sempre nessa forma AIT ou TIA, ou CG ou GC. Tá? Então essa é a estrutura toda que a gente está vendo aí, ali você está vendo do seu lado direito o DNA todo. Aqui você tem praticamente o genoma humano todo, e só algumas características dele são bem interessantes. O genoma tem aproximadamente 6,27 gigabase de pares. É mais ou menos quase os gigabytes que a gente tem. Tá? Isso é o genoma masculino. E o genoma feminino tem 6,37. Você já percebeu que só tem masculino e feminino no genoma. Acho que não precisa falar nem mais nada. Acho que é bem reto e direto a coisa aí. Só tem masculino e feminino. Olha que legal. No masculino, o peso dele é de aproximadamente 6,41 picogramas. Eu vou deixar para você pensar a respeito, mas 1 picograma é 1 trilionésimo de grama. E no caso do genoma feminino é 6,51 picogramas. Então isso aí você tem um pouquinho a respeito do genoma humano. Se você esticá-lo inteirinho, tá, o genoma masculino dá mais ou menos 2,5 metros de 2,5 metros centímetros de comprimento, colocando um na pontinha do outro, esticando o sisteminha todo, e o feminino aproximadamente 2,8 metros de comprimento. Para ter uma noção também, esse negócio é muito legal, é como que essa informação está guardada ali dentro. Por exemplo, o Blu-ray ele consegue guardar 2 bilhões de bits por centímetro quadrado.
Os SSDs, os Solid State Drives, hoje, eles estão na faixa de mais ou menos 200 bilhões de bits por centímetro quadrado. Rapaz, o DNA consegue colocar 15 milhões de bilhões de bits por centímetro quadrado. Percebeu a diferença? É um negócio, não existe nada que nós conheçamos até o presente momento que tenha informação guardada num espaço tão pequeno. Tanta informação em tão pouco espaço. Mas vamos lá, só para a gente terminar, duas coisinhas que são muito importantes aqui eu queria deixar para vocês. Que percebe que o meio onde a informação genética está guardado, também quanto à própria informação genética, que está altamente codificado, não poderiam ser resultantes de processos aleatórios, independente do período de tempo, longo ou imenso. Uma fonte inteligente é essencial e indispensável para explicar racionalmente e cientificamente a existência dessa informação. Deixa eu mostrar por quê. Vamos pegar de novo os 5 níveis da informação aí. Aqui estão eles. Nós temos a estatística, sinal transmitido, sintaxe, código utilizado, semântica, ideias comunicadas, pragmática, ação esperada e apobética, propósito a ser atingido. E aí está vendo o nosso querido DNA. Vamos pegar e aplicar esses 5 níveis que nós conhecemos e aplicar ao DNA e ver o que acontece. Vamos lá. Primeiro, na estatística, tá? Qual é o sinal transmitido? É o número de nucleotídeos. E peraí, qual é o código utilizado? O código utilizado são as sequências de ATCGs, tá? E quais são as ideias comunicadas com essas sequências de ATCGs? É justamente a ordem dos aminoácidos, para que os aminoácidos se formem. Daí você fala, peraí, mas para que aminoácido? Ou seja, qual é a ação esperada com a formação de aminoácidos? É justamente a formação de proteínas. Você fala, mas espera aí, qual é o propósito a ser atingido com isso? É bem simples. A preservação da vida. Você percebe? Nós não temos a menor dúvida que a informação que está no DNA, ela provém de uma fonte inteligente. Ela não é resultado do acaso. Usando a mesma metodologia que o Instituto SETI e outros institutos buscam para ver se uma quantidade de símbolos numa certa sequência seria informação codificada ou não. Quando aplicados ao DNA, a resposta é simplesmente fantástica. Sim, é proveniente de uma fonte inteligente. Percebe? Não tem como escapar. Agora, só para a gente finalizar, dá uma olhadinha nisso. A origem da vida, do ponto de vista biológico, está diretamente ligada primeiramente à origem da informação que produz a vida. Ou seja, quer saber a origem da vida? Procure a origem da informação. Rapaz, essa daí a gente acabou de ver. Não tem mais o que falar. Ou seja, ponto final. Vida foi criada. Nós sabemos que vida foi criada. Como? Porque a informação do DNA é informação codificada, tendo sido produzida por uma fonte inteligente e não por bilhões de anos de situações aleatórias. Muito legal, não é? Próxima aula a gente vai tratar um pouquinho de complexidade. Eu já falei um pouco de complexidade, só que a gente vai falar um pouquinho mais agora como que complexidade é tratada dentro do contexto do design inteligente, para a gente ver que o design foi intencional. Ficando por aqui, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí para você estar em dia com tudo que a gente está falando, tá bom? Um abraço, a gente se vê logo logo. Até mais!